Muito bom dia, ou boa tarde, dependendo de onde nos veem. Vamos dar início ao nosso webinar, organizado em parceria pelo IPEJA e pela Associação de Estudos Europeus de Coimbra, sobre liberdades de circulação e espaços de integração em momentos de crise. O meu nome é Dulce Lopes, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e tenho o gosto de estar, eu não posso dizer rodeada nem ladeada, mas bem acompanhada pelos nossos palestrantes, que passarei a apresentar de acordo com a ordem que estão no cartaz. O Sr. Professor Dr. Manuel Porto, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor na Universidade de Lusíada e diretor da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, foi também antigo deputado ao Parlamento Europeu e diretor da FLUC, onde trabalhámos conjuntamente e continuamos a trabalhar desde então. É um estudioso com projeção internacional num conjunto variado de temas, desde o direito económico ao direito ao comércio internacional e um ponto que agora aqui será particularmente valioso, também à integração europeia. Temos também o Sr. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que, para além de um exímio juiz conselheiro do Superior Tribunal de Justiça, juiz conselheiro, como se diz aqui em Portugal, portanto, introduzindo aqui a terminologia portuguesa, é também um académico de craveira com mestrado, doutorado e pós-doutorado, também em Coimbra, portanto, algo que nos une, em áreas de grande atualidade, sobretudo nestes tempos. A democracia e os direitos humanos, sobretudo. Assinala-se em particular a importante contribuição do Sr. Ministro Reinaldo Soares da Fonseca para o tratamento jurídico constitucional de um princípio muito importante, também nesta altura, que é o princípio da fraternidade. E fazendo esta breve apresentação, porque só temos uma hora, eu gostaria de dar início então à nossa sessão. E para começar, eu formularia aqui uma questão muito genérica, dando depois naturalmente o tempo que os senhores palestrantes ou oradores quisessem despender com ela, que é uma questão de natureza geral e que tem a ver naturalmente com o tema do nosso webinar. Em que medida é que a atual pandemia se refletiu mais gravemente na circulação dentro dos espaços de integração, por exemplo, são estes que estamos aqui a falar, na União Europeia, no Mercosul, sobretudo tendo em consideração os encerramentos ou os controlos mais apertados nas fronteiras? O que é que pensam sobre esta questão e o que é que poderiam dizer sobre a mesma? Eu se calhar começava pela ordem porque apresentei e daria a palavra ao senhor professor, ao doutor, como dizemos em Coimbra, Manuel Porto. Pois, muito gosto. A primeira palavra é congratular-me com esta possibilidade de ter esta comunicação. Portanto, teríamos, por esta altura, em julho, o seminário de verão não pode realizar-se, e há sucedâneos que não substituem, como ao caso já fomos conversando antes de começar essa sessão, mas de qualquer maneira mantém esta nossa ligação e, em certos casos, até permite ampliar essa possibilidade. O grande gosto de ser moderado aqui pela doutora Dulce, enfim, minha colega e amiga aqui, e o gosto também de estar com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Aliás, havia uma família de Coimbra Soares da Fonseca ligada à política, não deve ser nada. Tem alguma ligação com essa família? Não. Uma pergunta muito direta, que era de uma casa aqui ao pé da minha, mas não interessa, depois falamos. E então, o que é curioso é dizer que é uma oportunidade, portanto, de estar com alguém com um currículo interessantíssimo no Brasil, com participações, estive a ver no currículo também, em grandes cidades da Alemanha e da Itália, e depois com o grande gosto de ter estado cá em Coimbra, e portanto é uma maneira de termos intercâmbio. Bom, a pergunta concreta, enfim, depois haverá outros pontos para desenvolver, que vem muitíssimo a propósito, é saber se as consequências terão sido maiores no espaço de integração ou em geral no mundo. Eu acho que é geral, mesmo o tema é liberar a circulação e espaço de integração, portanto, em momento de crise. É o título desta nossa conversa hoje, não é? Agora, eu, portanto, é evidente que estava já a contar, passar para a liberdade de circulação e espaço de integração, não é? Liberdade de circulação e o mundo, portanto, em momento de crise. Porque é evidente que no caso português, é claro que o ministro depois falará mais do Brasil, enfim, se assim entender, mas eu falo mais naturalmente aqui da Europa, onde nós estamos, e imagino que os brasileiros que estão, de outros locais que estão a ver-nos, terão esse interesse.
quer dizer, onde a ligação era mais próxima, nota-se mais a falta dessa ligação. Portanto, é natural que se sofra mais, onde era mais fácil. E depois, enfim, vou recordar que se vier a propósito, o que era a Europa sem circular livremente e o que é a Europa circulando livremente. Enfim, acho que é interessante sempre dar testemunhos pessoais. A minha família era debaixo do Alentejo, a minha mãe é de Elvas, desde que nasci há 70 não sei quantos anos, passava férias em Elvas e ainda me lembro o que era ir a Badajoz fazer compras. Era preciso mostrar o passaporte 4 vezes para sair, entrar em Espanha, íamos fazer as compras com a minha avó e com as minhas tias, o meu avô já tinha falecido, e depois voltava e tal. Bom, no caso português, concretamente, respondendo muito concretamente à pergunta, é evidente que quando Portugal tem como principal mercado de destino a Espanha, com 20 e tal %, tem depois a seguir a França e depois a seguir a Alemanha, depois vem o Reino Unido e outros países do mundo, é evidente que se sente mais onde era mais a nossa ligação nesse sentido. Portanto, 40 e tal % é para ir países da Europa, e estes que eu disse, e depois outros a seguir. Portanto, sente-se especialmente no espaço de integração. Mas eu gostava de sublinhar que, enquanto que na Europa ainda podemos ter alguma ligação, enfim, vai ser estabelecida, há bocado estávamos a conversar precisamente sobre isso, a Portugal, com a sua projeção mundial, portanto, com o Brasil e com outros espaços do mundo, isso acaba por nos tocar muito particularmente. Se há países do mundo que têm ligação aos vários continentes, América Latina, portanto, concretamente Brasil, África, portanto, Ásia, etc., isto sente-se particularmente. E para dar mais um elemento pessoal, eu senti isso na pele, porque se não fosse a pandemia, estariam agora aqui ao pé de mim 4 netinhos macaenses. Como há a pandemia, estão lá em Macau, portanto, não podem cá vir. Portanto, isto sente-se em toda a parte, mas realmente sente-se mais num espaço de integração, mas não podemos desconhecer o resto. Enfim, eu depois tomei a palavra, penso eu, ainda posso disto, mas prefiro deixar agora, portanto, a oportunidade ao Sr. Ministro para falar sobre este assunto. Sr. Ministro. Pois não. Bom dia e boa tarde para o professor Manuel Porto e para a professora Dulce, porque estão na Europa e agora estão aí às 3 da tarde, né? Nós estamos aqui às 11h26. Eu quero dizer, em primeiro lugar, da minha alegria imensa de voltar a conversar, a dialogar com a Universidade de Coimbra, com a Associação dos Estudos Europeus de Coimbra e parabenizar a associação nas pessoas de Vossas Excelências, da professora Dulce, do professor Manuel, e o nosso queridíssimo IPEJA, que, coordenado pela professora Cristiane, pelo desembargador Elton e tantos outros colegas que aqui desenvolve esse trabalho magnífico no Brasil, nesse intercâmbio com nossa pátria-mãe, que é Portugal, né? É uma grande satisfação. E, para mim, em especial, porque tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutoramento no Centro de Estudos de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, com o meu querido professor Vital Moreira, e que, por isso, eu, neste momento, tenho um lado emocional nesse reencontro com a professora Dulce e com o professor Manuel. É uma satisfação imensa. E falar também dessa liberdade de circulação, desse encontro, da integração, é falar, em primeiro lugar, de dois aspectos no mundo que dizem respeito à circulação e à integração. O Brasil está inserido no Mercosul, que, de forma diferente da comunidade europeia, vem desenvolvendo um trabalho de integração numa política intergovernamental, né? Quer dizer, o Mercosul já não está no patamar do direito comunitário europeu e, portanto, nós temos algumas diferenças nesse processo de circulação e nesse processo de integração. O espaço europeu de liberdade, segurança e justiça é talvez um desejo nosso, um desejo do mundo, né? No sentido de que todos nós, numa sociedade globalizada, caminhemos para um direito global, e que eu prefiro dizer um direito fraternal, um constitucionalismo altruísta, um constitucionalismo fraternal.
naquela perspectiva do Estado liberal, do Estado social e do Estado fraternal, que a Constituição Portuguesa tem, e nós copiamos da Constituição Portuguesa no nosso preâmbulo e no nosso artigo 3º da nossa Constituição, ou seja, a constituição de uma sociedade livre, justa e fraterna ou solidária. Na nossa Constituição, também como a Constituição Portuguesa, nós introduzimos esse conceito e esse parâmetro, esse paradigma no preâmbulo e no artigo 3º. E, evidentemente, que a globalização, nesse processo de integração regional, exigiu da comunidade europeia um associativismo, uma reconfiguração da noção de soberania estatal e a redução das barreiras tarifárias e a livre circulação. Hoje, na Europa, você, como disse o professor Manuel, atravessa as fronteiras apenas como o seu documento de cidadão europeu dentro da realidade europeia, né? Dentro da realidade europeia. Nós, que não somos europeus, evidentemente temos o regramento extra comunidade europeia. Todavia, no Mercosul, o nosso projeto é um projeto de espaço de livre residência no âmbito do Mercosul. Os nossos objetivos iniciais foram objetivos econômicos e hoje nós circulamos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, né, com os nossos documentos também de identificação, não há necessidade de um passaporte, mas temos ainda o controle das fronteiras, exatamente porque a nossa característica é diferente da característica do direito comunitário europeu, que é extremamente interessante, e sou um entusiasta desse caminho, vamos dizer, que leva à circulação, à livre circulação, e leva também os espaços comuns. Eu queria dizer, apenas em relação à pergunta da professora Dulce, que, evidentemente, que isso tudo, num momento de normalidade, há um viés extremamente interessante, porque reconstrói o conceito de que nós somos portadores de direitos e deveres por sermos seres humanos, e não por sermos portugueses, e não por sermos brasileiros, ou franceses, ou argentinos. Nós, como seres humanos, somos portadores de reconhecimento de direitos. Então, quando a França, por exemplo, no ano de 2018, em julho de 2018, a Corte Constitucional Francesa proclamou a inconstitucionalidade do delito de ajuda humanitária, em julho de 2018, a França, que é o berço da Revolução Francesa, do tripé liberdade, igualdade e fraternidade, precisou passar pelo século XVIII, pelo século XIX, pelo século XX, e somente no século XXI reconheceu que o nosso camponês, agricultor Cédric Henriot, não teria cometido um ilícito penal, porque o ilícito penal do Cédric não poderia existir, porque se caracterizava ajuda humanitária, e em que pese possamos pensar na regularidade ou não da presença do imigrante no território francês, isso é outra questão que diz respeito, mas o fato do Cédric Henriot ter ajudado aquele imigrante não poderia caracterizar um ilícito penal. Isso foi uma conquista que nos causa tristeza, porque precisou tantos anos para que o berço do tripé da igualdade, da liberdade e da fraternidade, nessa função institucional, precisasse ser proclamado de uma forma tão evidente no território francês. Da mesma forma, estamos agora num tempo de pandemia. Essa pandemia que não é nova. No século XIV, tivemos a peste negra, né? No século XIX, tivemos a gripe russa e a gripe espanhola. Né? Em 1918, já no século XX, tivemos a gripe espanhola, que mataram a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas.
A gripe russa matou 1,5 milhão de pessoas e a peste negra matou 100 milhões de pessoas. Quer dizer, isso é apenas um dado histórico para que a gente perceba que hoje estamos vivenciando algo para nós extraordinário, porque nunca vivemos isso, né? Mas é algo que tem significados para todos nós. E aí eu reafirmo o princípio da fraternidade como um marco teórico ou como sobreprincípio para as nossas relações humanas. E a doutora Dulce pergunta, e como está isso, a liberdade de circulação e a liberdade e a integração regional dentro de um período de pandemia? Eu poderia dizer que não só em relação às fronteiras no Mercosul, mas em relação ao Brasil. O Brasil é um continente, né? Portugal nos deixou um continente. E esse continente, ele é uma federação, em que os estados têm autonomia, né? Mas a soberania é única, né? Do Estado brasileiro. Os Estados-membros têm autonomia, e isso nos provoca reflexões difíceis, ou reflexões mais complicadas, inclusive quanto à competência na gestão dessa pandemia, na competência legislativa, na gestão da pandemia. Quem é competente? E o federalismo brasileiro tem um componente especial, porque é o municipalismo. Nós temos a União Central, nós temos os Estados-membros e temos os municípios com peculiar interesse e com autonomia também. Portanto, é uma realidade diferente. Então, só para relembrar, o Brasil foi chamado imediatamente para resolver um conflito federativo, vamos dizer, a Suprema Corte, em relação à competência quanto ao regramento da política de saúde em tempos de pandemia, da política de transportes em tempos de pandemia, de acordo com as competências privativas e exclusivas, concorrentes e comuns, União, Estados e municípios, né? O município com peculiar interesse. E o que aconteceu? Houve um conflito, não federativo propriamente dito, mas é um conflito de maneira indireta federativo. O presidente da República baixou uma determinada regulamentação, os estados, os governadores baixaram regulamentações e os prefeitos municipais baixaram também regulamentações em relação a essa pandemia, especialmente em relação às limitações da liberdade de circulação. Eu estou trazendo, eu lembrei o Mercosul e a Comunidade Europeia. Fui ao Mercosul, a relação do Brasil com os países irmãos. E agora eu estou dentro do Brasil, numa federação. Como nós podemos resolver esses conflitos num processo de pandemia? E o Supremo Tribunal Federal já decidiu, não só monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que é o ministro mais moderno dentro do Supremo Tribunal Federal e que foi o relator de uma ação de controle concentrada, a ação que nós chamamos de ADPF 672, e também o ministro Alexandre de Moraes, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341, acabou também prevalecendo a sua interpretação em relação que o relator era o ministro Marco Aurélio, mas extrapolou o entendimento do ministro Marco Aurélio para dizer que a competência União, Estados e municípios, União e Estados especificamente, era uma competência cooperativa, concorrente. Ou seja, a União faz os regramentos gerais e os estados os regramentos específicos e o município o regramento do peculiar interesse. A praça pública, por exemplo, município, apenas para que a gente possa interpretar. Eu acho que acabei falando muito, mas o que eu quero apenas lembrar é que a Federação Brasileira é muito peculiar. É um continente. Então, nós temos que construir o nosso direito comunitário, embora, graças a Deus, tenhamos uma legislação única na Federação Brasileira, e isso é uma característica muito positiva do Brasil,
a capacidade que o Brasil teve de fazer um único direito penal, um único direito tributário, um único direito processual, embora com as competências concorrentes em matérias que digam respeito aos Estados. Mas, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça foi chamado para resolver. O Supremo decidiu a questão constitucional e o Superior Tribunal de Justiça foi chamado para resolver num caso em que uma determinada empresa paralisou em função do isolamento social em Minas Gerais, e essa empresa tinha seus funcionários e que não moravam em Minas, queriam ir para... Eleito numa época única na história da Europa e mesmo da humanidade, que foi para lá em 89. Bom, e o Ato Único Europeu, a legislação, ficou concluída em 31 de dezembro de 92. Portanto, eu participei em 3 quartos ou mais, votando com os outros 600 e tal, naquela legislação. E como se pode compreender, acho que vale a pena dizer a pessoas do Brasil, quando se pôs a questão portanto, nós afastámos com essa legislação, como é sabido, barreiras físicas, técnicas e fiscais, ok? As físicas o que era? Era para parar as fronteiras. E deixou de se parar, não há fronteiras. Acabaram por simplesmente. Com prejuízo para as feiras de Vilar Formoso, etc, etc. A bomba de gasolina de Elvas parou, portanto está fechada, porque é mais barata a gasolina e o gasóleo em Badajoz, etc. Mas o que tem relevo para esta nossa conversa hoje à tarde é o seguinte: como podem compreender lá no Parlamento e, obviamente, no Conselho e na Comissão, estavam preocupados com que a abertura de fronteiras aumentasse a criminalidade ou o terrorismo. Podem compreender isso. Enfim, o ministro Reinaldo é um homem perito de direito penal, estive a ver com muito gosto o seu currículo, portanto, uma obra muito significativa no direito penal, e, portanto, como podem compreender, no Parlamento Europeu houve várias audições públicas com peritos das polícias, das seguranças, saber se o deixar de haver paragens nas fronteiras aumentava a insegurança na Europa, coisa que nos preocupava, é evidente, éramos vítimas disso. E na altura, portanto, foi-nos dito que não havia problema de deixar de haver fronteiras, que não aumentavam. Eu mesmo assim fiquei sempre com algum receio, era eu a votar com mais 600 e tal, mas sentia-me responsável. E o que acontece é que na Europa, ao fim destes 20 e tal anos, portanto isto foi já, enfim, até 92, não é? Não aumentou a criminalidade nem o terrorismo pelo facto, portanto, de não haver fronteiras. E ainda me lembro, nunca esquecerei, lá em Bruxelas, de alguém das seguranças da Europa dizer, não, para apanhar um terrorista, seja o que for, não é na fronteira haver o passaporte profissão terrorista ou profissão bandido, não está lá escrito. É com infiltrações nos circuitos, isso é sabido. Quer dizer, para apanhar estes, enfim, essa situação. A outra nota que eu, antes de responder à pergunta, ou tentar, enfim, com dificuldade, da Dulce, é o seguinte: o outro aspecto que eu gostava de mencionar para o ministro Reinaldo, enfim, estamos com esta possibilidade, é o seguinte: quando nós deixamos de parar nas fronteiras, quando temos harmonizações técnicas, regras aproximadas, em 200 e tal casos, com regulamentos e diretivas que aprovamos, na parte tributária menos, porque se exigia unanimidade, aí, enfim, podia falar nisso, era a minha parte, mas avançámos pouco. Isto é bom para a Europa, não vou dizer a um brasileiro que fizemos isso para vosso bem. Mas o facto de não parar nas fronteiras, de haver normas iguais, etc., tanto beneficia empresários ou cidadãos europeus como brasileiros, japoneses ou coreanos. Porque não é por haver, portanto, outra nacionalidade que há uma fronteira constituída em Vilar Formoso, onde quer que seja, ou lá no Norte, não é? Portanto, no fundo, eu dou sempre o exemplo de uma fábrica, primeiro brasileira aqui, ao pé de Coimbra, a MAL, mas que era de um grupo que fazia carburadores brasileiro, que se instalou em Portugal, aqui ao pé de Coimbra, Concelho de Cantanhede, perto da Mielhada, porque as regras eram as mesmas e não parava nas fronteiras. Portanto, quando nós criamos um mercado único, isso é bom para nós e é bom para terceiros que circulem cá como cidadãos, que tenham cá empresas, etc, etc. Por isso é que nós, quando estamos a sugerir aos brasileiros, ministro Reinaldo, que haja um mercado do Mercosul aberto, é para vosso bem, mas é para bem nosso também, com a ligação que Portugal tem ao Brasil. Portanto, estou a ser terceiro nesta perspectiva que estou a dizer. E nas normas técnicas nem se fala também nesse sentido. Quanto à questão o que seguiu, portanto, isto é que é o grande drama, portanto, é evidente que não aumentou o turismo nem a criminalidade, segundo parece, isso está já comprovado, segundo parece dizem os peritos, não é o meu caso, nessas áreas. Agora, o que é tremendo com este vírus é que ele tem um poder que realmente não tem comparação ao longo da história. Eu vou dizer uma coisa que já disse noutras ocasiões, quer dizer, uns senhores cá da Europa que, enfim, do meu tempo, eu vivia nesta casa onde nasci e eram chefes de Estado da Europa, uns senhores simpáticos, enfim, muito simpáticos e bons rapazes, José Stalin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco e depois um professor de direito aqui da faculdade chamado António Oliveira Salazar.
Portanto, quando eu era menino e brincava aqui nesta sala, onde estou, isto aqui era a minha sala de jantar há 70 e tal anos, portanto, nessa altura, portanto, ainda durava a guerra. Ora bem, e nessa altura, eu hoje tenho pena deles também, porque o Hitler chegou a uma dúzia de países, o Stalin, os países do Bloco Soviético, não se compara o que conseguiu o vírus. O coronavírus chegou a 170 e tal países. Portanto, esses senhores, com forças armadas poderosas, etc., etc., devem ter inveja lá, eles não estão lá no inferno, eles devem estar no inferno, não é? Mas se no inferno olharem para a Terra, vão ter inveja deste vírus, que realmente conseguiu o que o Hitler ou o Stalin realmente não conseguiram. Agora há aqui, portanto, respondendo concretamente, afim, não sou, mas de qualquer maneira, temos que ser realistas, e aqui é tremendo, eu sou mais ligado às economias, como saberão, realmente é impressionante as economias parar, é um caso único, desde, afim, a grande depressão de 28, sem qualquer dúvida, não há nada semelhante. Agora, realmente, o vírus existe, e, portanto, parece que deu resultado a estudos recentes aqui na Europa, que estas soluções rigorosas tiveram algum resultado, não é? Portanto, temos que nos sujeitar a isso, agora abrir paulatinamente, com todas as cautelas, mas de qualquer maneira temos que reconhecer, com grande pena o digo, enfim, impede-me, sabem que eu não gosto nada de viajar, mas enfim, de vez em quando há outros sítios, não é? E agora estou aqui, portanto, em casa, aqui confinado em casa, eu costumo dizer que estou aqui em prisão domiciliária, não é? Mesmo a certa altura, o Sr. Presidente da República, o Marcelo, portanto, houve uma disposição para, portanto, libertar, portanto, os presos a menos de 2 anos do fim da pena, mas não nos abandonou nós, ficamos cá. Portanto, aqui neste caso, devo dizer, perante a situação, enfim, com grande pena e preocupadíssimo com as quebras que vai haver no rendimento, etc., realmente tinha mesmo que ser. Que é uma coisa curiosa, só para dar mais um elemento, nesta fase da globalização, curiosamente vão quebrar a Europa, os Estados Unidos, agora chegou ao Brasil, as zonas mais ricas do mundo. E quem começa, agora não sei, com o que se passou em Pequim nesses últimos dias, já vão crescendo a China, a Índia, a Indonésia e o Egito. Portanto, esses países, apesar de tudo, vão se aproximando de nós, mas enfim, que seja para bem deles e para bem nosso. Enfim, é a única palavra que eu posso dizer. Muito bem. Sr. Doutor, daria então a palavra ao Sr. Ministro? Querida professora Dulce, professor Manuel, o senhor falou em pontos muito importantes. Por isso, eu fiz um elogio, apesar de todos os percalços do mercado europeu e da integração europeia, eu acho que a integração europeia parte de uma ideia de um direito comunitário, de um direito com o Parlamento Europeu, de um modelo com um órgão de justiça ou um órgão de controle europeu, quer dizer, é um modelo diferente do nosso, por enquanto. Não sei se caminharemos para um modelo europeu. Eu acho muito interessante esse modelo, na medida em que isso abre não só o aspecto econômico, mas o aspecto social também, o aspecto de integração daqueles mais vulneráveis dentro de um contexto social. Porque a globalização, ela tem aspectos, como eu disse desde o ano passado, no seminário, tem aspectos econômicos, financeiros e aspectos muito positivos, né? Com a intensificação de trocas comerciais, com a expansão das possibilidades de comunicação, com a diminuição das distâncias entre as nações, com cliques apenas nós nos comunicamos, Brasil-Portugal, Brasil e China, Brasil e Japão, e assim por diante. Mas ela também tem, a globalização, aspectos muito negativos. A pandemia é um reflexo disso. Começou na China e rapidamente chegou à Europa e agora chegou, agora não, já há 3 meses, chegou dentro das Américas. Isso é apenas um aspecto que nós temos que levar em consideração. E outro aspecto mais importante, o professor Manuel citou, relembrando personagens da história, Hitler, Mussolini, Stalin, tantos outros personagens da história, que é o aumento das desigualdades socioeconômicas entre os países, né? Na medida em que a pandemia chega para todos nós, mas um país continental como o nosso chega de maneira desigual, né? Na medida em que nós temos no Brasil, professora Dulce, 24 milhões de pessoas sem habitação, 35 milhões de pessoas sem água potável e 100 milhões de pessoas sem rede de esgoto.
professor. Portanto, nós temos uma realidade de desigualdades sociais que vem, que revela que a pandemia chega de uma forma desigual também para a população brasileira. E isso não só existe no Brasil, mas no mundo inteiro. A Europa recebe um problema grande dentro do processo de integração não regional, mas internacional, e isso causa problema de políticas públicas. Portugal conseguiu se estabelecer bem, e eu dou parabéns a Portugal, mas a Itália teve problemas muito sérios, não é? E ainda está tendo problemas muito sérios. A França teve problemas sérios, né, em relação a esse movimento de acolhimento, e que deve existir, porque senão a globalização traz o terceiro maior problema grande do fluxo migratório, que é o xenofobismo, a exclusão e outras coisas mais, que isso não diz respeito ao tripé liberdade, igualdade e fraternidade. É algo que exclui essa conquista da humanidade, essa conquista. Portanto, a pandemia, e aí eu volto para a pergunta da professora Dulce, ela traz um foco no acesso, primeiro, saúde, em primeiro lugar. Como tratar a questão da saúde e a necessidade de um isolamento, como resposta, já que nós não temos vacina, nós não temos remédio que seja comprovadamente eficaz para todos, né? Mas nós estamos encontrando, a medicina está de parabéns, a classe médica no mundo tem se saído maravilhosamente bem. Os médicos brasileiros, os enfermeiros brasileiros são os heróis. Não posso falar agora. Tá. São os heróis, na verdade, porque estão trabalhando com o desconhecido, né? E, na verdade, estão trabalhando com a ciência, aquilo que nós precisamos de ciência, de tecnologia. E essa globalização, evidentemente, traz, professor Manuel, consequências também sérias no mundo penal. Só em matéria de tráfico internacional de drogas, são 320 bilhões de dólares circulando na humanidade decorrente do tráfico internacional de drogas. São 600 bilhões de dólares circulando em matéria de crimes cibernéticos. Portanto, nós temos que ter uma visão do todo também. Não significa deixar de reconhecer as conquistas, a necessidade de integração, a necessidade de cooperação, do modelo cooperativo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que, unidos, porque o Brasil sozinho não vai dar conta, Portugal sozinho não vai dar conta, a Inglaterra, os Estados Unidos da América não vão dar conta, porque são crimes, assim como temos um direito global, um direito altruísta fraterno, um direito, assim como teremos a necessidade de regulamentações globais, nós também temos um combate global contra a criminalidade, a macrocriminalidade. E isso é muito importante. Daí porque essa integração dos países europeus e do Mercosul, apenas para citar o exemplo, nos leva a essa reflexão de que a liberdade de circulação pode ser restringida dentro dos cuidados maiores à saúde, ao homem como um todo, ao homem integral, mas ela não pode ser suspensa. Ela não pode ser exterminada, porque isso faz parte do conviver social, né? Daí porque nós temos que analisar aquilo que chamamos de isolamento social, aquilo que chamamos de lockdown, aquilo que nós chamamos de utilização de máscaras, que a professora Dulce comentou, são coisas que devem vir de maneira excepcional, né? Em função do bem maior, que é o bem à vida, né? Não significa que nós estamos afastando o direito da liberdade de ir e vir ou do direito de locomoção. Nós estamos pontualmente restringindo o direito de liberdade de ir e vir em benefício da coletividade.
Eu lembro que essa questão, professora Dulce, chegou ao Brasil, como eu já disse, nós somos um país de federação, um país continental. E hoje já são 8 milhões de pessoas acometidas pela enfermidade no mundo. 440 mil pessoas no mundo morreram da Covid-19. O Brasil já é o segundo país do mundo com o maior número de enfermos por Covid-19. 960 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. E 46 mil, quase 47 mil mortos em função da Covid-19. É assustador isso. É assustador porque significa que nós todos temos que agir em conjunto, com cooperação, para construirmos com a ciência, com a tecnologia, aspectos que possam solucionar essa pandemia, minorar. Enquanto isso, temos que minorar os efeitos da pandemia num país de desigualdades sociais, como eu já acabei de falar para vocês. Então, nessa perspectiva, algumas pessoas se consideraram violadas por terem que usar máscaras. Outras pessoas se consideraram violadas em função de lockdown, do isolamento total em determinados períodos. Isso aconteceu no Maranhão, aconteceu em Manaus, aconteceu no Pará, aconteceu no Ceará, aconteceu em vários pontos do território nacional, em função de que a rede de saúde não daria conta de receber tantos. Hoje, já depois desse tempo todo, a televisão nos informa que ontem vários estados da federação estão com 80% da capacidade de atendimento em UTIs comprometida. Já melhoramos, estamos melhorando. Alguns já estão chegando a 50%, a 40%, mas isso é gravíssimo. E essa matéria chegou aos tribunais superiores, especialmente ao Superior Tribunal de Justiça, e, em relação ao Distrito Federal, o Decreto 40.648, São Paulo, o Decreto 64.959, e em habeas corpus da relatoria dos ministros Marcelo Ribeiro Dantas, que esteve em Portugal, Sebastião Reis Júnior, que esteve em Portugal, da minha relatoria, do ministro Joel Ilan Pacionic, e isso, evidentemente, provocou uma reflexão, primeiro, a respeito do uso de máscaras, e não se considerou, evidentemente, violado o direito de ir e vir, com a condicionante de termos que usar máscaras ao sair no mercado, naquelas localidades possíveis, ou ao sair da sua casa, sua residência, em função do benefício da coletividade. Da mesma forma, em relação ao chamado lockdown, por exemplo, no estado do Ceará, a nossa ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, a primeira mulher presidente do STJ brasileiro, a ministra Laurita Vaz, que hoje voltou para a área penal, para a nossa seção de direito penal, examinou o decreto 33.594 do Ceará. E a discussão era exatamente a competência do Estado do Ceará em fixar a paralisação completa, o lockdown, por um determinado período, para baixar a curva da pandemia do território cearense. E a ministra Laurita deu uma decisão extraordinariamente com a percepção dos direitos humanos e do direito à vida, e, ao mesmo tempo, reconhecendo o direito da liberdade de circulação, mas reconhecendo que essa liberdade ela podia ser condicionada por um bem maior, não suspensa, não afastada, mas condicionada a um bem maior. Da mesma forma, o ministro Rogério Schetti Cruz, no HC 580.653, o ministro Nefe Cordeiro, no HC 576.058, o ministro Saldanha, que é oriundo do Rio de Janeiro, também, e o ministro Jorge Mussi, que esteve o ano passado e nos abrilhantou também com uma palestra extraordinária a esse respeito.
Eu tive a oportunidade de examinar o caso de São Paulo, né? E, nesse caso, no HC 581.542, também não reconheci constrangimento ilegal decorrente desse modelo da notícia de isolamento fixada com padrões e regramentos, respeitando sempre aquelas emergências que todos nós, como cidadãos, temos. O isolamento ele é indispensável, isso quem diz não somos nós, juristas, quem tem que dizer é a Organização Mundial de Saúde, quem tem que dizer é a ciência, são eles que têm que dizer isso. Nós temos que aceitar, porque nós não entendemos e não sabemos nada a respeito da pandemia. Sabemos a respeito dos reflexos econômicos, dos reflexos jurídicos. O professor Manuel é um especialista em direito econômico e, portanto, conhece, mas ele não sabe a respeito dos reflexos médicos, físicos e emocionais de uma pandemia. Nós temos que utilizar a ciência e a tecnologia. Nesse sentido, a posição rápida do Supremo Tribunal Federal, fixando a competência concorrente da União com os estados e o peculiar interesse dos municípios, foi muito importante. O professor Manuel falou da área penal, da área carcerária, e isso é algo extremamente sério na Europa, mas muito mais sério nos Estados Unidos da América, na China, no Brasil e na Rússia. Os 4 países do mundo com maior nível de encarceramento no mundo. Tivemos aqui um comprometimento já de mais de quase 2.000 presos acometidos de Covid-19. Já tivemos agentes penitenciários, pessoas, os policiais penitenciários, vamos chamar assim, para que vocês possam entender, também um número expressivo acometido. Na capital da República, já tivemos 2 mortes envolvendo o estabelecimento prisional. Portanto, nessa perspectiva, isso nos diz respeito, sim, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos do mundo. E, por isso, o Conselho Nacional de Justiça fez, o nosso Conselho Nacional de Justiça, que é um controle externo do Judiciário, né, na medida em que tem membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais de apelação brasileiro, dos juízes federais e juízes do trabalho e juízes de direito. É um conselho composto por membros do Judiciário, mas também composto por membros do Ministério Público, já que nós não temos o Ministério Público atrelado ao Judiciário, mas um órgão independente. Temos representantes do Parlamento Brasileiro, Senado e Câmara, né, que representam a sociedade civil, né? E o Conselho baixou a Resolução 62, recomendando aos senhores juízes uma política pública que atenda a esse momento de pandemia, em especial com um exame mais aprimorado, mais minucioso, de antecipação da progressão da pena. No Brasil, nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, né, dentro do cumprimento da pena. E alguns já estão chegando no regime aberto. Nessa perspectiva, o Conselho disse, senhores juízes, nesse momento de excepcionalidade, vejam com um olhar mais generoso, com um olhar mais humanitário, a possibilidade de saída mais rápida dessas pessoas que estão tendo um comportamento exemplar, um comportamento não de reiteração dentro dos presídios brasileiros. É uma perspectiva. E a outra perspectiva é o controle da saúde dentro dos estabelecimentos prisionais brasileiros, que os juízes da execução, porque o juiz da execução comanda a fiscalização, o controle dos estabelecimentos prisionais, os estabelecimentos estão sob a batuta do Poder Executivo, lógico, né, do Ministério da Justiça, mas o controle dos estabelecimentos é por um juiz corregedor, o juiz de execução penal. E, nessa perspectiva, nós temos essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? Eu espero que
realmente é muito rápido. O Brasil é um continente. Nós temos, se nós fôssemos falar aqui da área de saúde, da área de saneamento básico, de água, daria uma outra live. Eu fiz esse panorama para que vocês pudessem perceber. E fez muito bem, senhor Ministro, porque de facto tivemos aqui uma lição organizadíssima de como é que se tem, quais as medidas que têm sido adotadas e qual tem sido, digamos, o seu controle pelo Judiciário. Desde logo devo dizer que o que também é motivado pelo sistema de ações e de recursos brasileiros, de facto, é impressionante desde logo o modo como o Judiciário brasileiro consegue funcionar nestas situações e, portanto, a rapidez com que dá resposta às questões que são colocadas. Aqui em Portugal há algumas questões, naturalmente, relacionadas com tudo isto que acabámos de falar, mas normalmente ficamos pela parte, pelo menos até agora, pela parte mais académica e dogmática da discussão e, portanto, não há, digamos, não há toda esta riqueza de decisões para, digamos, para de certa forma permitir fazer um controlo quase real, em tempo real daquilo que está a acontecer. Portanto, aqui não há tanto digamos, esse imediatismo que tem coisas boas, mas às vezes também tem coisas más, não é? Como todos sabemos. De qualquer das formas, e como também muito bem evidenciou, a escala a que se colocam os nossos problemas é totalmente diferente. São os mesmos problemas, mas a escala transforma-os, dá-lhes aqui uma dimensão que é muito diferente nos nossos dois países. Também gostei particularmente, ambos falaram da questão das vulnerabilidades e, portanto, no caso do sistema prisional foi referido por ambos, mas também das questões que têm a ver com os migrantes, os refugiados, ou mesmo, neste caso, mesmo migrantes económicos impossibilitados de transitar. Podemos falar também de pessoas de renda mais baixa ou pessoas sem acesso a serviços essenciais. Estamos a falar de um vírus que se combate sobretudo pela limpeza e boas condições, não é? Saneamento, ter água potável, lavar as mãos, manter-se umas deficientes condições de habitação, e isso tem-se visto também em Portugal, devo dizer, não é um apanágio do Brasil, temos visto, de novo, em muito menor medida, porque também somos muitíssimo mais pequenos, mas tem-se visto aqui alguns focos em que tem havido medidas específicas que realmente resultam de situações de uma concentração de insalubridade, digamos assim, de insalubridade. Eu gostaria, julgo que ainda temos talvez 15 minutos, julgo eu, disseram-me que o webinar seria em regra de uma hora, e eu gostaria já que estamos todos ligados também à área académica, de uma maneira ou de outra, gostaria, se possível, que também refletissem, estamos a falar de mobilidade, não é? E uma mobilidade muito importante é a mobilidade, eu já não vou falar dos professores, já não vou falar disso, Dr. Manuel Porto, mas a mobilidade dos estudantes. E, portanto, que como sabem, com todas estas restrições e sobretudo aqui até numa relação Portugal-Brasil direta, houve aqui grandes necessidades de reajustamento. Como é que veem a situação neste mundo mais académico nos próximos tempos? Ou seja, provavelmente algumas medidas vão ser aligeiradas, mas isto não será tudo feito de uma única vez, como a Europa, não será como a União Europeia, não será feito de uma única vez. Cada Estado desconfinará de acordo com o seu ritmo. Como é que veem que isto pode impactar nos próximos tempos a desejável mobilidade dos estudantes? Doutor Porto, podemos começar sempre pela mesma ordem, só para alternar aqui no responder. Muito bem. Bom, a primeira coisa que gostava de dizer é uma vaidadezinha, mas não é por mim, obviamente. Quer dizer, qual é a universidade do mundo que está mais avançada
em ter uma prevenção ou um remédio para a epidemia. Nas notícias de ontem e de anteontem, não sei se no Brasil, onde é que os estudos são mais avançados? Tinha que ser aonde? Em Oxford, que foi onde eu estudei. Viram isso ontem? Tinha que ser, enfim, na mobilidade estudantil, onde fiz os graus académicos, mas foi para aí em 74, já lá vão uns anitos, não é? Já lá vão 46 anos quando fui para Oxford estudar, onde, portanto, enfim, comecei a ficar mais crente ainda no livre-cambismo. A outra nota que eu gostava de dar, antes de procurar responder de alguma maneira ao desafio tão interessante da Dulce, é o seguinte: o perigo, enfim, eu já disse que, infelizmente, o confinarmos e o limitarmos era o remédio. Há um estudo que já mencionei há um bocado que mostra claramente essa situação teve consequências positivas. Agora, o meu medo, e isso é o ponto essencial desta minha intervenção nesta tarde, manhã no Brasil, aqui tarde, é que não seja precedente para que seja solução para outras coisas o confinarmos. Portanto, se isso neste caso tinha que ser assim, parece que resultou, pelo menos em Portugal resultou, agora que não haja daqui, portanto, a abertura de um precedente para nos confinarmos, porque o encerramento de fronteiras não leva a nada. Portanto, voltamos um bocado à área que é muito do ministro Reynolds, por causa da criminalidade. Quando há qualquer surto, seja o que for, a tendência dos chefes de Estado, de qualquer país, é fechar fronteiras. Quando a maior parte dos crimes são praticados por nacionais ou então filhos de imigrantes que estão radicados há que tempos. Por outro lado, aumentar as penas, as prisões e tal. Não está aprovado. Portugal é dos países, felizmente, com menos criminalidade do mundo. É o terceiro país mais pacífico do mundo. Vale a pena dizer isso. Portanto, o terceiro país. Todavia, é o primeiro país do mundo a acabar com a pena de morte. Isso é bom que se saiba, sabem todos os presentes, mas para alguém ouvir que não saiba, eu ainda me lembro de estar aqui, jovem assistente em 76, era o doutorado de Reynolds, urgente, antes do Dr. Jorge Dias de penal, haver essa comemoração da abolição da pena de morte, e o facto de não haver pena de morte não leva a que Portugal tenha muitos crimes. Tal como ter armas não leva a que haja menos crimes, se calhar ao contrário, enfim, mas estou a falar agora. Com a questão da mobilidade dulce, não levam a mal os amigos brasileiros que estão a ouvir que façam uma certa propaganda. E se há, bom, Coimbra vinha no Jornal do Público de agora de sexta-feira, uma certa quebra agora nos estudantes internacionais e tal. Agora, claro que o vírus ainda para aí anda. Agora, enfim, não leva a mal que façam uma propaganda aqui da nossa terra. Se há sítio onde, apesar de tudo, estamos precavidos, é numa cidade como Coimbra. Mais fácil do que em Paris, ou seja, onde for. E não leva a mal que diga, quer dizer, a Dulce conhece melhor esse país, não se compara do que eu, e o ministro Reynolds também, já lá estou, nunca lá estudei, Reinaldo. Quer dizer, há um caso curioso, desculpem falar nisto, mas, enfim, acho que se deve falar, porque é que entre os países grandes da Europa, Itália, Espanha, França, Reino Unido e Alemanha, qual é aquele em que houve menos, portanto, a epidemia? De longe, na Alemanha. Quais são as razões? Bom, porque eles são muito bem comportados, são chatos, porque têm bons hospitais, há esses argumentos todos. Mas há outro que não se fala, convém dizer, porque a Alemanha não tem uma cidade grande. Tem Berlim, mas é muito espaçada. Depois tem só duas, portanto, é a única maior que Lisboa que o Porto. Tem depois, eu peço desculpa a quem é do Brasil, o ministro está a falar de onde? De Brasília ou de... Está a falar neste momento de Brasília, não? Eu não sei qual é a população de Brasília atualmente, mas o caso é este. Brasília, depois tem Hamburgo, Brasília, não é? Depois a Alemanha tem Munique e Hamburgo, que tem metade de Lisboa do Porto, 1 milhão e tal, e depois tem 11 cidades com 500 mil habitantes. E é evidente que o risco numa cidade, enfim, isto é, os brasileiros que queiram vir para Coimbra, o risco é zero, porque a pessoa faz a sua vida andando na rua a pé ou andando de carro. Portanto, enfim, isto é muito pouco delicado estar a dizer o que estou a dizer, mas a pessoa que está em Lisboa, no Porto, ou seja onde for, não pode evitar o metropolitano, que é mais complicado. Que isto é muito pouco delicado eu estar a dizer isto, mas a verdade é esta. E a razão que não tem sido sublinhada da Alemanha ter poucos casos, a parte talvez das outras, de eles serem bem comportados, serem uns chatos, desculpa a palavra chato, não sei se o Brasil também usam, são muito bem comportados, é a questão de ter bons hospitais e tudo isso, mas de qualquer maneira é um país que se preocupou em promover o país todo, portanto é um país com bom ordenamento do território, e isso levou a que a pandemia na Alemanha seja muito menor. Quanto à questão quando a Dulce pôs a questão indo diretamente, agora mesmo à resposta, portanto, espero bem que não pare a economia, portanto eu sou um firme, enfim, ao que tenho dos meus livritos e tal, defensor da abertura de fronteiras e tudo isso. Agora, na parte académica é fundamental. E, portanto, pode haver cautelas, é perfeitamente possível haver mobilidade de estudante, isso é um enriquecimento brutal para o mundo, e aqui não confinados ao espaço europeu, ou seja, o que for, realmente esta abertura académica deve ser geral, no nosso caso com brasileiros, mas pessoas também que estão a vir da China e tudo isso, e portanto esperemos bem que esta epidemia não tenha como consequência fecharmos fronteiras e portanto que volta a haver com toda a força este intercâmbio universitário, que é um enriquecimento enorme para todos nós, e portanto espero bem que ele prossiga, não seja
pelo menos muito atenuado, ou que não seja mesmo praticamente atenuado com esta epidemia. E era o que eu tinha para dizer, basicamente. Professor Manuel, professora Dulce, a professora Dulce nos traz primeiro eu quero assinar embaixo tudo que o professor Manuel acabou de falar em termos de necessidade de termos bom senso, de termos tolerância, de sabermos que a saúde está em primeiro lugar e que precisamos retomar o desenvolvimento sustentável para tentar diminuir as desigualdades sociais, fazer a inclusão. Depois da pandemia, professor Manuel, segundo os dados estatísticos que temos, teremos uma avalanche de conflitos judicializados, especialmente na área do direito privado, né? Os colegas da área do direito privado já falam na discussão das chamadas cláusulas rebus sic stantibus, e exatamente na perspectiva na perspectiva do pacto sunt servanda, né? Essas duas cláusulas de termos que reexaminar os contratos, de termos que reexaminar os acordos, mesmo na área de direito privado, considerando as dificuldades decorrentes da pandemia. Porque é muito fácil para nós, servidores públicos, trabalharmos no teletrabalho, né? Ou da área do direito, que trabalhamos com a palavra, com a escrita, né? Ou na academia, quando o país tem condições de equipamentos virtuais para todos, trabalhar no teletrabalho. Mas muitas pessoas que vivem à margem da formalidade trabalhista, né, estão precisando de ajuda. O próprio governo brasileiro acaba, já há algum tempo, o parlamento brasileiro e o governo estabeleceu um auxílio emergencial de R$600, né, em determinado período, para as pessoas que não ficaram sem renda. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, autorizou, por legislação, a suspensão do contrato de trabalho na área trabalhista, na área do direito privado, e isso, evidentemente, que tinha que ter um reforço governamental para essas pessoas que estavam sendo excluídas do mercado formal de trabalho. Isso daí é apenas para que a gente possa perceber. Agora, a professora Dulce nos leva para saber qual foi o efeito dessa pandemia na sociedade brasileira, no mundo virtual, né? Em relação ao judiciário, ao Estado juiz e à academia, né? São os dois argumentos da professora Dulce. Nós, do judiciário, fomos obrigados, em questão de uma semana, a adotarmos o modelo virtual, quer queiramos ou quer não queiramos. Hoje, todos os 27 tribunais de apelação brasileiros e os 5 tribunais de apelação da Justiça Federal, nós temos Justiça Estadual e Justiça Federal, estão trabalhando no regime do teletrabalho. A Justiça do Trabalho também, a Justiça Eleitoral também, e a Justiça Militar também, as justiças especializadas e a Justiça Comum. Segundo o nosso presidente, João Otávio de Noronha, que esteve com vocês já várias vezes, e o ano passado também, mais de 180 mil decisões foram proferidas de 16 de março a agora, final de maio. 180 mil decisões pelo Superior Tribunal de Justiça, nesse período de março a início de junho. Ele diz 180 mil decisões judiciais, né? E alguns poderão dizer assim, e os reflexos disso para a advocacia e para o jurisdicionado, porque tem gente lá no Amazonas e do Rio Grande do Sul, né? E evidentemente que nós tivemos que nos adaptar à videoconferência e possibilitar as sustentações orais dos advogados pela forma da videoconferência. Isso daí eu estou falando do Estado brasileiro judicial.
Evidentemente que no Brasil ainda temos regiões que o acesso à internet ainda tem dificuldade. E isso vai nos exigir, como julgadores, um olhar mais generoso no sentido de possibilitar novas chances. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, quando um determinado advogado quer fazer sustentação e, por questão operacional, não consegue, nós adiamos para outra sessão, né? A quinta turma faz muito isso, e isso é um olhar generoso dentro de uma realidade excepcional, né? Para o cumprimento dos direitos fundamentais do ser humano, do cidadão. Aí vem a academia. A doutora Dulce nos pergunta, e como está isso na academia? Eu começo por aquilo que é mais importante, educação básica. A nossa é educação universitária, outro nível. Mas vocês estão na Europa, vocês estão em Portugal. Nós estamos no Brasil, em que, só para se ter uma ideia, dos 800 mil presos no Brasil, eu estou aproximando, são 770 mil presos, 75% não tem o ensino fundamental completo, é incompleto. Então, só para que se tenha uma ideia. Como se exigir a mesma rapidez na área da educação no mundo virtualizado? A Universidade de São Paulo, a maior universidade da América Latina, né? A USP, já anunciou que até o final do ano fará o modelo virtual de aulas. A Universidade de Brasília, UNB, uma das melhores universidades do Brasil, está entre as 10, acho que entre as 5 melhores universidades do país, não anunciou o modelo virtual de ensino, porque, pelas suas estatísticas, um número considerável de alunos universitários não tem equipamentos, não estão virtualizados para receber essas aulas. Isso é triste, doutora Dulce. Isso é triste, doutor Manuel. Vejam como o modelo europeu não pode ser aplicado direto no Brasil continental, né? Num país com tantas desigualdades. E isso nós temos que agora formatar com urgência mecanismos de ajuda. Eu estou falando das universidades, imagine no ensino fundamental. O ensino fundamental vai ter que entrar na TV aberta, se demorar muito. Utilizar a TV educativa, a TV cultura, para repassar seus ensinamentos para os alunos da rede pública brasileira, como já fazia o antigo Mobral, como já faz a TV educativa brasileira. O Mobral foi um movimento de alfabetização existente no Brasil, especialmente para os adultos, né, analfabetos. Isso apenas para que a professora Dulce entenda como é difícil, neste momento, na área da academia, porque quando nós falamos das instituições privadas, tudo bem, o aluno da instituição privada normalmente tem acesso a equipamentos. E temos instituições privadas extraordinárias aqui no Brasil, que estão continuando. O IDP, aqui de Brasília, né? A FADISP em São Paulo, a Mackenzie em São Paulo. Eu estou apenas citando alguns exemplos. Estão trabalhando no modelo virtual. Eu mesmo já participei de algumas bancas de mestrado pelo modelo virtual. Semana que vem tem outra banca. Uma banca eu participei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Luciane Cardoso. Semana que vem terei uma banca com o professor Paulo Gonet, aqui no IDP, na área de dissertação de mestrado, de doutorado e assim por diante. Mas o que eu poderia dizer é que nós, da academia, neste momento, temos uma responsabilidade social muito forte, uma responsabilidade de reafirmar ao povo brasileiro e à humanidade que não há caminho sem democracia. Né, doutor professor Manuel? Não há outro caminho fora da democracia. Não há outro caminho, professora Dulce, fora da ciência e da tecnologia.
e que, se não há outro caminho fora da ciência e da tecnologia, nós temos que estimular com todas as nossas forças a educação, a saúde, né? Como mecanismos, como instrumentos viabilizadores do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento daquela sociedade que não quer ser, professor Manuel, a sociedade do cansaço de Byung-Chul Han, né? Em que somos meros empresários de nós mesmos, que não quer ser, professora Dulce, a sociedade da modernidade líquida de Bauman, mas que quer ser, construir algo que dure. E já que citei um polonês, e já que citei um teórico sul-coreano, eu peço licença para vir para a nossa América e citar um chileno extraordinário chamado Humberto Maturana. Na sua obra, A Democracia é uma obra de arte. Esse chileno, professor Manuel, é um neurobiólogo, criador da teoria da autopoiese e da biologia do conhecer. E ele diz, o viver democrático, professora Dulce, é uma obra de arte. Não tem que ver com eficiência, não tem que ver com a perfeição, tem que ver com o desejo de uma convivência fraterna. Portanto, a palavra-chave, professor Manuel, do século XXI, não é mais a liberdade nem a igualdade, mas é a reconstrução, a ressignificação e o resgate do princípio da fraternidade. Porque com a fraternidade nós conseguiremos reavivar a liberdade e reavivar a igualdade em países e em um mundo tão desigual, né? Eu acho que é essa a minha resposta à pergunta da professora Dulce em relação à academia, em relação ao Estado juiz deste momento globalizado e neste momento de crise, neste momento de pandemia. E não poderia ser uma resposta melhor. Aliás, estás a fechar aqui quase o círculo das nossas questões, indagações, respostas. Eu julgo que já estamos no nosso tempo, de acordo com aquilo que me foi transmitido. De qualquer das formas, doutor Porto, não sei se quer acrescentar qualquer Só coisa, mais. chegamos ao fecho que É, o senhor ministro já fez por mim, portanto, é, tirou-me aqui trabalho de fazer uma é, súmula do é. nosso webinar, mas doutor, se quiser dizer mais alguma Só coisa. dois comentários muito breves. Quer dizer, com as mobilidades, o mundo vai ser diferente neste próximo século, com o crescimento populacional enorme na África, enfim, já não falo da Ásia, e, portanto, temos que ter abertura. E há bocado, enfim, gostava só de dar esta nota. Quando eu falei na sorte que nós temos aqui na Comunidade de Coimbra, só para dar mais uma nota, enfim, é uma sorte, desde há 7 dias, que não há nenhum novo caso aqui em Coimbra, nesta região de Coimbra, enfim, nos jornais, o que é uma sorte. Agora, eu disse isto, enfim, agora tenho que ter noção que isto não pode diminuir a nossa preocupação, até porque, começar por mim, eu tenho mais familiaridade em Lisboa e do Porto e noutros sítios, portanto, quando disse isso, não é para ficar contente, é para não deixar de estar preocupado, porque há muita gente que está preocupada. Mas eu tenho mesmo que concluir, tenho outro compromisso, um conselho escolar agora, de modo que, veja lá. Pronto, e em face disto e destas preocupações pessoais, familiares e globais, terminamos aqui então este nosso webinar. Gostaria de agradecer aos dois palestrantes, foi uma honra e um gosto estar com ambos. E gostaria de agradecer ao IPEJA todo o trabalho de organização, à professora Cristiane Foto, ao desembargador Elton, aos doutor Raquel e Armando, que nos ajudou aqui na parte técnica, e gostaria também de deixar um agradecimento especial à nossa Isa, doutora Isa, da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, que também nos acompanha em todas estas nossas aventuras com extrema eficiência, e portanto vemo-nos de acordo com os meus dados, ver-nos-emos noutro webinar, espero, dia 22, este em Portugal, não vou dizer no Brasil, senão vou me enganar, mas em Portugal, exatamente, hora diferente. Pelas 6h30, está bem? 6h30 nossa, exatamente. Então, Ministro, muito gosto em estar
Muito gosto, muito gosto. Eu agradeço muitíssimo, professor Manuel. É uma alegria enorme estar com o senhor e professora Dulce. E até breve mantemos o contacto. Cai lá. É uma maravilha. Tá? Eu agradeço ao nosso público que assistiu, muitas pessoas no Brasil, especialmente, temos bastante pessoas ouvindo o professor Manuel, a professora Dulce, e eu quero cumprimentar de maneira efusiva o desembargador Elter, a desembargadora Cristiane, a professora Cristiane, pelo sucesso desse evento, nesse modelo virtual. Estamos nos adaptando ao momento de pandemia e ao momento que a liberdade de circulação ela está com alguns condicionantes, não afastada, mas com alguns condicionantes em benefício da vida, em benefício do ser humano. Também é mobilidade, não é? É bem agradável. Então, até breve. Até breve. Até breve, até sempre. Até sempre. Sempre em breve. Muito obrigado. Dizer adeus assim, que é mais efusivo dizer com a mão. É mais. Sim, senhora.